Queridos amigos e amigas, continuando o nosso curso Superando a Depressão, Aspectos Físicos, Emocionais e Espirituais, nós vamos falar hoje sobre o tema do sentido da vida e a compaixão na área da depressão. Então, relembrando o nosso esquema da visão transessencial, nós temos 6 níveis de consciência dimensional da nossa essência: o nível físico-biológico, o nível vibracional, emocional, mental, da consciência e também do self. O sentido da vida, ele está relacionado tanto ao nível da consciência como ao nível do self. Na verdade, o sentido da vida e a compaixão, eles são temas que vão ser tratados exatamente nesse campo da consciência e da essência. Todos nós temos um propósito de vida, ou deveríamos ter um propósito de vida. Na consulta, a consulta médica, psiquiátrica, ou acredito que numa anamnese psicoterapêutica, também é importante nós abordarmos temas que estão ligados a essa visão de mundo, a essa capacidade que cada pessoa tem de olhar o mundo e de se sentir útil diante da humanidade. Então, normalmente, a humanidade, as pessoas, elas se envolvem muito com a parte material, a parte da sobrevivência. Isso muitas vezes tomam décadas e décadas de envolvimentos, e no máximo seria para cuidar da sua família e daqueles mais próximos. Mas nós também adicionamos na nossa anamnese, como uma visão importante para o tratamento da depressão, os aspectos da transcendência. Então, nós incluímos nesses aspectos da transcendência o sentido da vida e a compaixão. A compaixão no setting terapêutico, paciente, médico-paciente. Porque acreditamos que essas características da compaixão, generosidade, do altruísmo, da amorosidade, são características, são sentimentos fundamentais numa relação terapêutica que busca ajudar essa pessoa, ajudar você que está sentindo uma depressão e sofrendo por ela, ajudar o profissional que está acompanhando, quer seja na área médica ou psicológica, acompanhando um paciente sofrendo com a depressão. Esses sentimentos de generosidade e compaixão são fundamentais. Então, dentro da anamnese psiquiátrica, nós buscamos entender, após toda a história de vida, após todos os aspectos emocionais e também físicos, das doenças físicas e familiares, nós buscamos entender o que está acontecendo, qual é a visão de mundo dessa pessoa, qual é a sintonia que ela tem com o sagrado, com aquilo que é mais importante na vida dela, que pode ser uma religião, pode ser a espiritualidade, pode ser o sentimento de amor, pode ser a natureza, pode ser o planeta, o universo. Então, isso são temas sagrados para algumas pessoas, cada uma na sua forma de ver o mundo. Então, dentro do tema da depressão, nós vamos envolver esse tema do sentido da vida. Por quê? Por que a gente envolve tanto esse tema, o sentido da vida? Principalmente, gente, porque um dos sintomas mais frequentes numa queixa depressiva é o vazio existencial, a falta de vontade, a falta de energia para começar coisas, para se envolver com qualquer outra atividade que não sejam aquelas estritamente obrigatórias, a autocrítica, a falta de perspectiva ou de propósito. Isso tudo evidenciando que nós estamos distanciados, apartados do nosso self. O self, lembrando, a partir do Jung,
do neurologista e psiquiatra Jung, que trouxe para a gente essa contribuição, que nós temos essa centelha de energia sutil que nos direciona para o crescimento, para a evolução, para a concepção de sermos seres integrais, seres ligados ao sagrado. Para aprofundar um pouco o tema sentido da vida, eu vou apresentar para vocês o exemplo de um psiquiatra austríaco, judeu austríaco, que viveu no período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. O Viktor Frankl foi aprisionado em um campo de concentração durante 3 anos da Segunda Guerra, e no embate, no desafio de enfrentar aqueles horrores, né, desse campo de concentração, o Viktor Frankl desenvolveu toda uma concepção de uma nova abordagem relacionada à terapia, às abordagens de superação do sofrimento, que ele chamou de logoterapia. Durante sua permanência no campo de concentração, enfrentando todos os horrores que significava estar ali naquele local, Viktor Frankl ajudou não só a si mesmo a superar e conseguir sair vivo desse local, como também ajudou milhares de pessoas. Inclusive, tem uma referência que o Viktor Frankl escrevia em papéis jogados, que eram encontrados no lixo, e escrevia suas reflexões para depois aproveitá-las e criar a logoterapia. Logoterapia é uma abordagem psicoterápica que significa a terapia a partir do sentido, a terapia do sentido. Então, com seus pacientes, depois, a partir desse período, né, de como médico e psiquiatra e terapeuta em Viena, o Viktor Frankl ele desenvolveu com seus pacientes o sentido da vida, ou seja, acolhia o sofrimento trazido por essa pessoa, entendia a sua história de vida, sabia assim como é que esse acolhimento poderia ajudar nesse encaminhamento do seu trabalho, mas não deixava de buscar e entender e refletir com a pessoa qual era o propósito de vida dessa pessoa. E ele tinha 3 princípios no seu trabalho: a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Segundo o Viktor Frankl, todos os acontecimentos da vida carregam um sentido, inclusive os mais trágicos e negativos, ligados aos traumas e também aos sofrimentos. Essa frase do Viktor Frankl é interessante e traz, assim, isso inclusive na década de 50, 60, quando ele estava desenvolvendo a sua prática como logoterapeuta, ele já antecipou o que hoje nós chamamos do conceito de resiliência. Resiliência é a capacidade de transformar o trauma em competência, transformar o sofrimento em aprendizado. Então, como diz o Dr. Frankl, como nós entendemos a partir do viés da resiliência e da autotransformação, esse sofrimento vivido, e no caso da nossa tema, que é a depressão, ele precisa ser visto como algo para ser transformado, para ser transmutado em algo de aprendizado e de expansão da nossa consciência. Segundo o Dr. Viktor, nós terapeutas, médicos, terapeutas e cuidadores, nós temos 2 funções importantes, que esse papel do terapeuta. Seria esse acolhimento generoso, esse acolhimento compassivo, e também a postura e a proatividade de direcionarmos o caminho dos nossos pacientes para que eles entendam que para superar a dor, superar um sofrimento, superar uma depressão, há que haver autotransformação. E essa autotransformação vai depender dele mesmo, da própria pessoa que está vivendo. Segundo o Dr. Frankl, o objetivo do homem não é só se realizar, porque às vezes tem um equívoco. Não, você precisa pensar em você mesmo,
Você, para ser feliz, você tem que ter uma visão focada em você. Eu acredito que seja exatamente o contrário, concordando com o Dr. Frankl falava. O objetivo do homem não é só realizar a si mesmo, mas sim realizar um sentido e valores. E só quando realizamos esse sentido em benefício do próximo, em benefício da humanidade, é que nós vamos conseguir ter essa realização plena. Então, esse é o cerne da proposta do Dr. Viktor Frankl. Então, segundo, ainda a logoterapia, o que seria a depressão? O que seria uma doença psíquica ou uma doença física? Normalmente é uma comunicação. O nosso ser está dizendo alguma coisa para a gente, está mandando uma mensagem, está pedindo que a gente mude o caminho, porque esse caminho não está adequado. Então, a doença como uma comunicação, como uma linguagem, e normalmente como uma falta de sentido, como uma ausência de sentido. Então, quando nós nos separamos dos princípios norteadores, dos valores, do bem, do bom, do belo e do justo, nós nos afastamos e perdemos energia. E essa perda de energia psíquica existencial, com esse afastamento dos nossos propósitos maiores, vão abrindo espaço para o aparecimento das doenças. Um outro aspecto, que não está só na logoterapia, mas na psicoterapia que eu professo, que realmente acredito, que é muito importante a gente tratar aqui, é sobre o perdão e o auto-perdão. É muito difícil a gente perdoar, mas muito mais difícil é o auto-perdão. Quantas coisas nós não ficamos com sentimentos de culpa, de arrependimento? Isso a gente vai protelando ao longo da vida, sem conseguir realmente dar esse salto de aprendizado e de libertação. Então, o auto-perdão, que é o perdão de si mesmo, para mim é um dos passos fundamentais na busca de uma transformação e de um sentido da vida. Porque quando a gente fica arrependido, culpabilizado, preso nos fatos da vida, nós não aprendemos com a experiência. Como já diz a teoria da resiliência, nós precisamos abrir mão dos fatos, transformar esses fatos, ressignificá-los e aprender com a experiência. Então, é importante, nesse momento, pensar no sentido da vida, pensar na autotransformação, pensar na capacidade resiliente que todo ser humano tem de transformar o sofrimento em competência e guiarmos o nosso caminho no sentido dessa autotransformação. Um outro tema que eu gostaria de inserir na nossa aula sobre o sentido da vida é o tema do perdão e do auto-perdão. O auto-perdão é o perdão consigo mesmo. É muito difícil perdoar, mas mais difícil ainda é o auto-perdão. Quantas vezes nos deparamos com situações de remoendo coisas, de se sentindo culpada por algum motivo, de sentimento de arrependimento. E isso aí obstrui os nossos canais de possibilidades positivas. Então, segundo alguns autores, alguns filósofos do campo do comportamento, o perdão ele é natural da essência humana. Ele faz parte do mistério do amor, da generosidade. Então, isso tem a ver, não é algo separado, não é algo que a pessoa vai perdoar como uma questão de ser diferente. Pelo contrário, o perdão faz parte da natureza humana. E o auto-perdão é aquela parte da resiliência que nos faz, a partir do momento que a gente aceita profundamente, é uma aceitação profunda daquele fato, aquela situação, aquele acontecimento, nós podemos caminhar a partir da aceitação
com uma capacidade de se auto-perdoar, de perdoar o outro e de começar a galgar novos horizontes. Então, a compaixão e o perdão, eles estão muito próximos. A compaixão e os demais sentimentos amorosos beneficiam a saúde pessoal, porque destroem as barreiras que nos separam de nós próprios. Essa é uma frase linda do professor Tosta, professor da UNB, a Universidade de Brasília, porque com a capacidade de achar o sentido da vida, de achar a possibilidade de ter naturalmente uma natureza que perdoa e que se auto-perdoa, e a partir disso desenvolver a compaixão, que nós podemos não só superar a depressão e os fatores envolvidos numa depressão, mas como ter uma qualidade de vida muito mais de bem-estar, de realização e de crescimento pessoal. Então, nós vamos terminar essa aula de hoje, né, fechando com a proposta do sentido da vida, do perdão e da compaixão. A compaixão nós vamos falar um pouco mais para frente, mas nesse sentido, conectando com o perdão, o auto-perdão, a compaixão e o sentido da vida como partes fundamentais do nosso processo de autotransformação. Eu desejo para vocês muita paz e uma capacidade profunda de resiliência e de autotranscendência. Muito obrigada.